Olá, minha gente querida e abençoada. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade que vocês me dão de poder compartilhar em fé, por estar prestigiando isso, o nosso canal. E antes de estarmos compartilhando em fé, vamos orar, vamos falar com Deus em Cristo Jesus. Pai amado, Pai Santo, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos neste momento compartilhar em fé, compartilhar a Tua Palavra. O Senhor conhece todas as coisas, conhece o coração de cada um que vai estar ouvindo e vendo este vídeo no nosso canal, no Facebook, e que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo, tocando, abençoando a fé do meu irmão, dos meus amigos, e que cada um possa receber a palavra, e esta palavra possa gerar a transformação, a mudança e a renovação da fé, para que o teu filho e a tua filha desfrutem do melhor que o Senhor tem na vida deles, hoje e sempre. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre a dependência da nossa fé em Deus, porque é isso que precisa acontecer. Nós precisamos depender única e exclusivamente em Deus. A nossa fé em Deus. Por que, gente? Que a nossa fé precisa estar na dependência de Deus. Porque não é na nossa força, mas na força do Senhor. Não é na nossa força, mas é na força do braço forte do Senhor. Por que não é na nossa força? Por que não é do nosso jeito? Por que tem que ser na força do Senhor? Porque nós somos limitados. Se a gente for parar para analisar o ser humano, nós seres humanos somos limitados. Só que muitas vezes nós estamos flutuando na nossa fé. Nós estamos bombando na nossa fé. Nós estamos numa euforia da nossa fé. Ora, estamos lá nas galáxias, flutuando, vendo lá das galáxias o planeta Terra. Nossa fé está nessa fase crescente, gigantesca. Mas daqui a pouco, de uma hora para outra, questão de segundo, questão de dias, momentos, situações que nos ocorrem, a nossa fé baixou. Ficamos desanimados, frustrados pelas circunstâncias, pelos problemas, e nos deparamos muitas vezes dentro de uma caverna, acuados, abatidos, tristes, preocupados, a ponto de muitas vezes, por que eu estou vivo? Essa é, muitas e muitas vezes, a condição humana. E a Bíblia vai dizer que tem um homem, um personagem bíblico que me chama muita atenção, e eu gosto de analisar e ver a história deste homem de Deus chamado Elias, um grande profeta, usado poderosamente na mão de Deus. Usado de tal forma que ele foi arrebatado. De tanto que ele andou, caminhou com Deus ali e fez coisas tremendas para Deus. Só que grandes homens de Deus, pessoas, humanos, também têm seus baixos, têm seus dias não tão bons. E aqui, depois de um episódio que Elias realizou ao confrontar os profetas de Baal, da rainha Jezabel, que era idólatra, ao ser confrontado esses profetas diante do profeta Elias, foi feito um grande evento para saber quem era o Deus daquela nação, daquele povo, daquelas pessoas. E ali então se reuniram os profetas de Baal para clamar o seu Deus, os seus deuses, e ficaram clamando, fizeram um altar e clama e vai, e a ponto de se cortarem, de lacerarem seus corpos para ver se Baal respondesse, e nada aconteceu. Baal não respondeu, o Deus pagão não respondeu, os deuses pagãos não responderam. E ali então o profeta Elias
repara o altar e clama ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que lá no Monte Carmelo, Deus respondeu com fogo, consumiu aquele altar, e o povo inteiro pôde ver que só existia um Deus, e o Deus era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aquele povo então se voltou para Deus. E os profetas de Baal, o resultado de todos eles, ali, eles foram mortos por Elias. Elias então estava flutuando, só que, diante da palavra de Jezabel, que veio ao encontro de Elias dizendo que no dia seguinte, até aquela hora do dia seguinte, ela ia fazer o mesmo com Elias, o que ele fez com profetas de Baal, ia matar ele. E Elias então entrou no desespero e fugiu. Fugiu de um jeito que andou 40 dias, 40 noites e foi parar numa caverna. De tão medo que ele estava, de tão acuado que ele estava, a pressão era tão grande. Ele achava que só existia ele de profeta. Estava ali então desanimado, mas Deus não abandona ninguém no campo de batalha. Deus não chama ninguém para dar a derrota. Deus, quando escolhe os seus, Ele capacita os seus, mesmo com lutas, mesmo que muitas vezes a nossa fé venha fraquejar, mas Ele vem para nos fortalecer. Foi assim que Ele fez com o profeta Elias. Lá na caverna, Deus se manifestou com a sua glória e com o seu poder, falando: o que você está fazendo aqui? Deus não chamou ele para ficar acuado. E ali então Deus restaurou a sua fé e ele voltou para cumprir a sua jornada e cumprir o seu ministério. Então, nós seres humanos somos assim. Passamos pelos momentos de dificuldades. Passamos muitas vezes o teste da nossa fé. Mas Deus é um Deus que está no controle. E nos chama para que a nossa fé seja fortalecida. Assim como Ele fez com Elias, Ele quer fazer com você. E aqui o relato vai dizer que Elias, um homem de fé, usado por Deus, alguns acontecimentos aqui, que foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus. Eu até, num outro vídeo, eu acabei gravando e comentei aqui os feitos e até coloquei aqui alguns feitos depois do profeta Eliseu. Elias, alguns que ele fez aqui, ele sarou as águas de Jericó, dividiu as águas do Jordão, e depois ali, quem sucedeu Elias, que foi Eliseu, que foi também poderosamente usado por Deus, ele fez alguns sinais maravilhosos também, multiplicou o azeite da viúva, o machado flutuou, ele curou ali Naamã, mas Elias, ele manifestou a glória de Deus ali, curando pessoas na sua época. Ele foi um grande orientador para grandes reis em momentos de decisão. Então não era qualquer um, não era qualquer pessoa, qualquer homem de Deus. Ele era usado muito por Deus, mas teve muitas vezes a sua fé chegando a esse ponto. Como que pode um homem usado fraquejar, ter medo, desejar a morte? Assim somos nós muitas vezes. Nós não somos diferentes de Elias. E passamos por esses momentos e indagamos. Só que tem uma coisa muito importante em Deus. Deus é especialista de levantar aquele que muitas vezes está fraco na sua fé. Deus é especialista. E Deus quer te levantar. Independente do momento que você está passando, da luta que você está passando, como está a tua fé. Deus está falando conosco. Eu levanto o abatido, o fraco, eu levanto. Para que ele entenda que precisa depender de mim. Nós precisamos depender de Deus e da força do seu poder. Muitas coisas e situações que acontecem na prova da nossa fé são permissão do Senhor para que nós saibamos
que sem Ele nada podemos fazer. Foi o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nossa fé precisa estar na dependência de Deus e ponto. Porque tem momentos, irmãos, que a gente chega que não tem mais o que nós fazermos. Não tem como. Como que nós vamos fazer diante de tal situação onde não tem? É Deus que vai agir. Mas é por isso que a nossa dependência de fé precisa estar nele. E o final da história de Elias é que Deus se manifestou, restaurou a sua vida e fé. E ele continuou a sua jornada e propósito e missão que Deus tinha. Deus quer que você continue na sua jornada de fé. É por isso que Ele nos restaura, nos sustenta diante da nossa insegurança, dos nossos medos. E Ele nos fala que não é tempo para a gente desistir diante dos obstáculos, mas é tempo para a gente prosseguir. O mesmo Deus misericordioso, de graça e amor, vem e nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece para prosseguirmos. O mesmo Deus de Eliseu, de Elias, e eu gosto de citar muito também, gosto de olhar para essa cena de Josué, sucessor de Moisés, para liderar o povo de Israel. Quando ele foi assumir essa liderança, ele estava lá desanimado. A sua fé estava desanimada, porque cairia sobre ele uma grande missão de conduzir aquele povo. Ele viu quem era o povo. Ele viu como Moisés liderou. E o povo não era um povo fácil não, era um povo rebelde, um povo que reclamava, um povo que murmurava. E ali ele estava desanimado. Meu Deus, como é que eu vou conduzir um povo desse patamar? Um povo que age dessa forma muitas vezes, que viu Deus fazer milagres e extraordinários e maravilhas, e daqui a pouco começou a murmurar, começava a reclamar. Como que eu vou? E ali veio o Senhor e fala para Josué. E essa palavra mesmo que fala para Josué, fala para mim e para você. Josué, não te mandou eu? O que você está fazendo aí desse jeito, dessa maneira? Eu não te chamei. Esforça-te, Josué. Eu estou te fortalecendo aqui, a tua fé nesta noite. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que você vá. Deus é contigo. E Ele nesta noite, nesse dia, conforme você vai ver esse vídeo, restaura a tua fé, te fortalece para você prosseguir. Amado Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar os meus ouvintes do nosso canal Conversando em Fé. Muito obrigado pela vida deles, que esta palavra gere vida, gere mudança, gere transformação, gere alimento espiritual, para que o teu filho seja fortalecido na força do teu poder. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até mais um programa Conversando em Fé.